Tudo bem? Querido aluno, querida aluna, estamos aqui para mais uma aula, um já estudo de sala de aula. E você tem feito os exercícios? Na última semana, passamos uns exercícios de clima e tempo. Queremos muito aproveitar aqui e dizer que vocês podem responder todos aqueles 10 exercícios que foram bem elaborados para a compreensão, né, do que é clima, do que é tempo, e também saber até mesmo por que acontece aquele clima em uma região e outra, já que está no mesmo país, né? Então não deixem de fazer os exercícios, porque só por meio deles que vocês vão realmente aprender geografia. Se estiver apenas só ouvindo, a gente acaba esquecendo. Mas se fizer os exercícios na prática, aí não esquece não. Aí vocês aprendem de verdade, hein? Bem, agora a aula vai ser sobre a água, a dinâmica da água, né? A água que existe no nosso planeta Terra. E essa aula de hoje também não vai ter exercício. Então eu vou colocar o exercício depois que eu terminar todas as aulas sobre a água, esse bem humano que não é tão abundante quanto se pensa, por isso requer uma consciência muito grande da parte de cada um de nós para que haja água para as próximas gerações, uma água potável, limpa e saudável, né? É uma coisa que está ficando cada vez mais raro no planeta todo. Então vamos lá para a nossa aula. A água, além de ser um recurso fundamental para existir vida na Terra, ela tem um ciclo que não para. Esse ciclo da água produz a chuva, produz a evaporação da própria água existente na superfície da Terra. Infelizmente, a distribuição no planeta, né, sobre a superfície dele, a água não tem uma distribuição igualitária, é uma distribuição desigual. Por exemplo, encontramos água no estado líquido nos rios, e sempre os rios fornecem para os humanos uma importância, tanto nos recursos econômicos para a sociedade. A gente pode ver uma indústria, por exemplo, ela necessita captar água. Então, às vezes, elas são instaladas onde? Nas margens de um rio. Mas a indústria é responsável para não haver contaminação das águas. Mas devido à falta, às vezes, de manutenção, a falta do próprio compromisso, acaba afetando, sim, diretamente aquele lençol freático, aquele rio lindo, com o tempo acaba degradando aquele ambiente, o que pode gerar uma contaminação e aí ser muito prejudicial para todos. Por exemplo, as embarcações. Nos rios, a gente costuma ver sempre, né? Não só na TV, nos filmes, mas a gente vê a transportação de pessoas, né, pelas embarcações, naquelas vias fluviais do rio, né? Também as mercadorias são utilizadas para ser transportadas pelas embarcações. Então, os rios sempre foram e continuarão sendo usados não só para o consumo humano da pesca, né, de água doce, da pescaria, mas também até mesmo de transporte fluvial. E, acima de tudo, o interesse humano hoje também é a energia elétrica, pelas usinas hidrelétricas, que são feitas justamente por conta da água de volume grande nos rios encontrados. E o Brasil, o nosso país, é um país muito rico em rios, né? E esse Brasil que a gente fala, existe 7 bacias hidrográficas, é um assunto mais para frente que iremos tratar. Essa distribuição dos rios no Brasil prova de que nós precisamos ter uma consciência ainda maior, porque as gerações próximas e também nós precisamos também ter essa consciência, não só por causa da desigualdade da distribuição, mas também pela quantidade de água que existe no Brasil. Então, os rios são de suma importância para a nossa vida, como em geral, em todos os aspectos.
A água que existe no planeta Terra é classificada em 3 estados físicos. Quais são eles? O estado físico sólido, encontramos a água no estado físico sólido, nas geleiras. As geleiras estão onde, professor Ismael? Estão nos polos, Polo Norte e Polo Sul. Encontramos a água em estado líquido. Por exemplo, a água que bebemos. Eu estou aqui com esse copo de água. Tá vendo que ele está balançando? Porque ele está líquido. Ele acabou saindo da geladeira agora. Esse copo, por exemplo, vou aproximar aqui na câmera para vocês perceberem que o vidro está todo molhado por causa da água que estava gelada e agora saiu do ambiente frio e está no ambiente mais quente. E aí, ó, essas gotículas formadas por causa do líquido que está sofrendo uma evaporação. E com isso está havendo um processo de aquecimento na água. A gente pode beber essa água com segurança. É o que eu vou fazer aqui agora. Muito bem. Então, encontramos a água em forma de líquido, essa característica líquida, nos mares, nos oceanos, nos rios, nos lagos, nas lagoas, em aquíferos, nos lençóis freáticos. Mas também existe a água em forma de gás, água gasosa. Essa a gente encontra na atmosfera. Não é aquela água com gás, né? A água com gás é outro tipo de água, mas não é essa forma de água que a gente está se falando. Água em forma gasosa é água que a gente encontra no ar, na atmosfera. As nuvens são formadas por gotículas de água. Essas gotículas de água formam as nuvens na atmosfera. Ali sim é uma presença de água na forma gasosa. Quanto à distribuição da água que a gente falou no começo da aula, é um aspecto importante a ser destacado aqui. Porque 100% da água está dividida da seguinte forma: 97,5% aproximadamente a água é salgada do planeta e inapropriada para o nosso consumo. A gente não pode beber água salgada. Água doce é apenas 2,5%. Então, uma pequena fração ali da pizza, digamos, de um gráfico em formato de pizza. Esses 2,5% de água doce é o que nós podemos usufruir. E foi justamente colocado para o usufruto do ser humano, dos animais e assim por diante. Mas você nota que é uma distribuição desigual? Isso significa que o volume de água doce no planeta é relativamente pequeno. E devemos ter uma consciência disso, uma educação, uma consciência. Mas não é só apenas para saber usufruir esse recurso, esse bem que não é tão abundante assim. É abundante no modo geral, com água doce e água salgada. Mas a água doce não é abundante. E para a gravidade ainda ficar maior, desses 2,5%, a maior parte da água doce está congelada. Está congelada nos polos norte e polo sul. Sim, aquelas calotas, gelo, tudo ali é água doce, mas está congelada. Então, a grande quantidade desse problema não se trata apenas de problemas causados pelo homem no meio ambiente, né? A própria natureza carrega disso. O que quer dizer, em termos relativos, que apenas uma parte muito pequena da água doce no estado líquido está disponível para os seres vivos. O nosso desenvolvimento está sempre ligado, associado aos usos da água. Durante milênios foi assim, e durante outros milênios vai ser assim. Diante do mau uso, os recursos naturais estão se tornando escassos hoje e é preciso acabar com essa falsa ideia de que esses recursos são inesgotáveis. O ser humano precisa acabar com essa falsa ideia de que os recursos de água são inesgotáveis.
esgotam sim. E quanto mais agride o meio ambiente, quanto mais os rios são agredidos, quanto mais se poluem os lençóis freáticos, menos água vai se ter. Então, o Brasil, como já disse, é um país muito rico. E nele encontra-se um dos maiores aquíferos, se não é o maior aquífero do planeta, hein? O que é um aquífero, professor Ismael? Aquífero é um reservatório de água no subsolo do território. Então, no Brasil tem um aquífero assim, enorme, em proporções gigantescas mesmo. É o aquífero Guarani. Já ouviu falar desse aquífero, desse reservatório? Então, vamos falar um pouquinho dele agora? Vamos aprender aqui no GeoEstudos Sala de Aula sobre o aquífero Guarani, que mais de 2,2 terços, digamos assim, mais de 60%, mais de 70% do aquífero Guarani se encontra no Brasil. Está localizado nos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, nesses estados é onde está a presença do aquífero Guarani. O aquífero Guarani, alunos e alunas, é um reservatório de proporções imensas. Ele é formado dos derrames do basalto. A gente já comentou aqui sobre o basalto nas aulas de rochas, minerais e minérios. Inclusive, vocês podem olhar depois. Quanto à espessura total do aquífero, varia. Por exemplo, 800 metros. Quanto à qualidade da água do aquífero, sempre é de boa qualidade, hein? A água do aquífero é de boa qualidade própria para consumo humano. Só que, nesse caso, é para o abastecimento público e também outros usos. Os governos interessados podem fazer uso da água existente no aquífero para as necessidades da população. Então, o aquífero Guarani também se encontra presente nos nossos países vizinhos, como Paraguai, Uruguai e Argentina. E para finalizar, ocupa uma área de 1,2 milhões de quilômetros quadrados. Então, todos nós devemos estar com a nossa consciência de que a água doce não é um bem natural tão abundante. Sim, pode se esgotar. Não é tão abundante assim quanto se pensa. Então, evite desperdício, não desperdice água, mas sim faça da água um bem natural que pode se esgotar. Apenas 2,5% de toda a água da superfície pode ser aproveitado para consumo humano. Haverá outras aulas sobre água e você pode compartilhar, fazer os exercícios depois, fazer seus comentários, dê seu like no GeoEstudos Sala de Aula e desejo uma boa semana para todos.